seja bem-vindo a mais um episódio do DoctonCast. Aqui, a cada episódio, a gente sempre debate temas que são atuais e que precisam de atenção, né, Fábio? Exatamente, Ari. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério. A internet, que deveria ser um espaço de aproximação, conexão entre as pessoas, também virou palco de ataques, humilhações, ofensas, e isso tem um nome, Ari. E esse nome é cyberbullying, que é justamente o assunto que a gente vai falar hoje. Ou seja, um assunto super sério que a gente precisa dar a devida atenção. E só para você ter uma ideia, Fábio, um estudo da UFMG, em parceria com o IBGE, mostrou que 13,2% dos adolescentes brasileiros sofrem com o cyberbullying, ou seja, para mim é um número muito alarmante. A gente está falando de uma pesquisa que ouviu mais de 159 mil estudantes entre 13 e 17 anos, de escolas públicas e privadas. Pois é, Ari, e essa é uma forma de violência que tem se tornado cada vez mais frequente, especialmente entre os mais jovens, os adolescentes. E para falar justamente sobre esse assunto tão sério, tão importante, tão necessário, a gente recebe hoje aqui com muito prazer no DoctonCast o professor do curso de Direito, especializado em Direito Penal, Felipe Leitão. Seja bem-vindo, Felipe. Bem-vindo, professor. Olha, Fábio, o prazer é meu. Assim, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecê-los pelo convite. E também parabenizá-los pela escolha do tema, né? Assim, eu acho que é um tema contemporâneo e fundamental de ser debatido, seja, né, assim, a partir da perspectiva do direito penal, mas também um debate mais amplo, né, envolvendo políticas públicas, qual é o papel dos pais, da sociedade, das escolas, das instituições de ensino de um modo geral. A gente tem que realmente cada vez trazer esse assunto mais para a roda, né, Felipe? Exatamente. E aí, já para começar, eu queria te perguntar, do ponto de vista do direito, tá? O que exatamente caracteriza o cyberbullying? Já para a gente já explicar para o pai, adolescente. Sim. Até porque é um termo bem novo. É novo, né? E não existe assim, uma tradução muito adequada, né, para o português. Mas a gente pode entender o cyberbullying, ou até melhor assim, né, vamos começar pelo bullying. Né, assim, o bullying, ele é um assédio, né? Um assédio que é realizado de uma maneira sistemática, né, contra uma pessoa. Geralmente isso acontece e contra pessoas que são mais jovens, né? Adolescentes, crianças, no âmbito escolar, também no âmbito familiar. Então, bullying é isso. O cyberbullying, ele tem uma diferença básica, que é o seguinte: ele é praticado num ambiente virtual, né? Nas redes sociais, a partir, né, de mecanismos digitais. Então, pode ser Instagram, Facebook, jogos online também. É um ambiente que a gente normalmente olha muito. Exatamente, né? Um ambiente mais restrito. Então acontece bastante em jogos online. Mas na prática é a mesma coisa que o bullying, só que realizado no ambiente virtual. Né? E o direito, ele vai caracterizar tanto o bullying, né, isso já está no Código Penal, inclusive, está lá no artigo 146A do Código Penal, então estabelece lá o que é bullying. E recentemente nós tivemos também uma lei, uma lei de 2024, né, a Lei 14.811 de 2024, que ela é uma lei, primeiro assim, ela é uma lei mais ampla, ela não trata apenas sobre a questão criminal, né, ela trata sobre políticas públicas mais amplas também, né, que a gente pode debater aqui ao longo do programa. Mas no aspecto penal, no aspecto criminal, ela vai incluir no Código Penal o parágrafo único do artigo 146A. Tá? E aí vai estabelecer, de fato, uma pena, né, para quem praticar esse tipo de conduta. A pena ela vai de 2 a 4 anos, né, se não constituir crime mais grave. Porque, por exemplo, uma grande questão, assim, uma grande preocupação, né, desse tipo de conduta por exemplo, através dela você induzir o suicídio. Então, quando chega ao extremo, né, daquele bullying ou cyberbullying constituir um crime mais grave, então aí você vai aplicar também a lei de crimes hediondos e tal, não apenas aquilo que está ali no Código Penal, no parágrafo único do artigo 146. Felipe, muita gente acha que o cyberbullying é
coisa de adolescente, que basta ignorar. Aí eu queria te perguntar o seguinte, em que momento isso deixa de ser uma brincadeira e se torna ou acaba virando uma agressão virtual? Olha, de novo, aqui acho que a gente pode analisar sobre dois aspectos, né? Passa a ser uma violência na medida em que aquela conduta vai gerar um mal-estar na vítima, né, de uma maneira substancial. Então, a partir daí, acredito que já seja violência, porque aquilo que me ofende, muitas vezes não ofende o outro, né? E o agressor, muitas vezes ele vai entender essas diferenças e ele vai tentar atacar a pessoa justamente naquilo que é sensível, né? Então, do aspecto psicológico, isso passa a ser uma agressão no momento em que aquilo gera esse mal-estar, né? Então, isso pode gerar diversos transtornos psicológicos e chegar a pontos extremos, né? De um isolamento muito grave da pessoa que sofre isso, ou casos até mais graves e mais trágicos do que isso. Já no âmbito penal, aí é um pouco mais complicado, assim, né? Para a gente poder caracterizar especificamente o crime de bullying ou de cyberbullying, é necessário que exista uma objetividade maior, que se atenda a certos critérios objetivos, né? Isso é, inclusive, uma crítica que se faz ao próprio tipo penal que foi estabelecido, né? Como um tipo penal um pouco vago, né? Então, é uma crítica muitas vezes que se faz de uma tecnia desse dispositivo que deixou margem ali para uma interpretação, que no direito penal isso não pode acontecer. O direito penal trabalha com a legalidade estrita, trabalha com a objetividade, com tipos penais objetivos. Então, isso é uma das críticas que se pode fazer, né? Mas deixa eu te falar, é porque a gente confunde. Tinha o bullying das crianças lá na escola, e aí a gente está transferindo esse bullying para o ambiente digital, mas a gente sempre tem aquela historinha de que é brincadeira, eu só estou brincando, os coleguinhas riem. E isso tem um impacto perigoso, né, na vida do adolescente, como você falou. Tem gente que não lida bem com essas brincadeiras, né? Então não é brincadeira. Não é. Não é brincadeira. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que debater esse tema, pensar ele também para além do direito penal, que não dá conta muito da realidade, né? Como uma forma de prevenção, ainda que esse seja o seu objetivo declarado, a gente percebe, né, assim, ao longo da história que o direito penal não dá conta dessa realidade. Então é necessário que a gente faça um debate muito mais amplo do que isso, senão a gente fica só nesse populismo penal, né? Assim, a partir de um discurso de uma sociedade punitiva, como se isso fosse solução para problemas complexos, né? E cada vez mais complexos. A gente tem essa ideia, né? Assim, o Ministério Público, como se ele tivesse somente essa finalidade. Sim. A finalidade do Ministério Público, desde 88, quando foi instituído, é uma finalidade muito mais ampla, né? O Ministério Público tem uma função muito mais ampla do que isso, né? E garantir os direitos e o bem-estar da criança e do adolescente é um deles, né? Fora do âmbito penal, do âmbito criminal, né? De garantir também de todos os direitos fundamentais, né? Sejam eles individuais, difusos, coletivos, a partir de uma atuação transversal mesmo, né? Que a gente vai dizer, não meramente criminal, penal. Trabalhando com o poder público para que se criem sistemas, né, se implementem sistemas que a própria lei já estabelece, mas que se implementem efetivamente na realidade, que vão tentar inibir esse tipo de prática, né? E promover mesmo uma proteção mais ampla da criança e do adolescente. Então, as escolas públicas, né, por exemplo, né, de você promover, né, assim, uma educação pública de qualidade. Então, para isso você depende também de verba, depende de dinheiro, depende de vontade política, depende da gente debater mais sobre, né, assim, um princípio que é muito utilizado quando a gente fala sobre precisa de investir em educação. Não, mas não tem dinheiro, né? Então a gente utiliza no direito um princípio que se chama o princípio da
o princípio da incapacidade, do limite do financeiramente possível, né? Então, assim, é esse o nome do princípio. A gente utiliza isso de maneira... Não, é o limite do financeiramente possível. Não tem dinheiro para isso. Mas, na realidade, existem formas. Outras formas, né? A economia ela tem uma função que é de gerar um bem-estar social. Então, assim, esse é o papel da economia. Não é simplesmente de promover a iniciativa privada. Isso também está na Constituição. Né? Mas a economia também tem que ter um outro papel. Né? E isso é possível, a gente já viu isso ao longo da história, em outras sociedades, até mesmo no Brasil. Se a gente olhar a história do Brasil, a gente percebe que o Brasil teve momentos assim, de desenvolvimento maior, com a implementação do SUS. Né? Então, acho que é debater isso de uma maneira mais sincera e mais ampla, para a gente conseguir, de fato, uma resposta significativa para esses problemas, né, que vão surgindo. E não tem como a gente evitar, né, assim, a sociedade ela está sempre em transformação, então há sempre um aspecto novo, mas também existe um aspecto, de certa maneira, arcaico, né, que se repete ao longo do tempo. Sim, sim. Muita gente acha, Felipe, que o que a gente diz ou o que é dito atrás da tela não tem peso real, ou pensa, a internet é terra mesmo, sem lei, não existe lei. Muito pelo contrário, a gente sabe que existe lei, que existe punição. Exatamente. E aí, em relação à punição, eu queria te perguntar o seguinte: quais tipos de provas que são aceitas pela justiça para que seja possível ou para que a vítima consiga, de fato, responsabilizar o agressor? A gente sabe que é muito difícil. Mas... Exato, né? Assim, a prova ela é fundamental, né? Então, sem isso, não se pode constranger ou limitar a liberdade de ninguém. Então, você tem que, em primeiro lugar, de fato, provar de uma maneira segura que aquele crime foi praticado. No ambiente virtual, você tem um problema que é do anonimato, né? Mas ainda assim, existem meios de se demonstrar isso. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter também cuidado de guardar todos os vestígios, porque como é no meio virtual, então isso sempre deixa vestígios, né? Então ela tem que, de alguma maneira, guardar esses vestígios, mensagem, foto, tirar print, aquilo que for possível fazer, tudo aquilo que for possível fazer, e levar isso a quem for competente para fazer as investigações, né? Então, ir numa delegacia, se na sua cidade tiver uma delegacia especializada, vá numa delegacia especializada, se não for, vá na que tem, procure também o Ministério Público, o Ministério Público vai saber como que vai atuar, né, nesse caso, porque existem formas, né, assim, de você demonstrar, ainda que seja um pouco mais complexo, e também de você impor as próprias empresas, né, essas big techs, que forneçam os dados necessários, né, e fundamentais para se fazer uma investigação, né, dentro de marcos democráticos, mas que se faça uma investigação, impor a essas empresas essa obrigação, né, porque são empresas que elas estão elas trabalham e o lucro delas, né, assim, a forma de produção buscando a atenção das pessoas, né, nesse ambiente, né, ou seja, a gente ficar lá o tempo inteiro nas telas, compartilhando os memes e tal. Então, se elas lucram com isso, elas têm que também, evidentemente, assumir uma responsabilidade, né? Você não pode ter apenas o bônus, né? Você tem que ter também o ônus dessa atividade privada, né? Comercial, financeira, enfim. Excluir a publicação. De excluir a publicação, né? Assim, tem que excluir. E também a gente tem que criar formas de que isso seja feito de uma maneira mais rápida, sem a necessidade de uma intervenção estatal, às vezes mais profunda. Então, assim, a pessoa chega lá, denuncia, faz uma denúncia. Essas empresas, elas têm também a obrigação, porque elas vão responder de alguma forma, ainda que não sejam elas que estejam praticando, né, de fato, aquela conduta, mas elas respondem de alguma forma pelo dano causado, né? Senão a gente acaba vivendo numa sociedade meio que distópica mesmo, né? Onde o discurso, a intolerância, ele é permitido sem nenhuma restrição, onde essas empresas podem lucrar sem também nenhuma restrição, né? Então isso é algo que a gente tem que debater. Mas o que a pessoa pode fazer é isso, tentar guardar essas provas e procurar especialistas, né? Seja na delegacia, seja
seja no Ministério Público, ou também um advogado, se for o caso, né? Se achar necessário, procure um advogado, o advogado vai saber te orientar melhor, né, nessas situações. Ainda nessa linha de provas, quais são, pensando em crimes que são cometidos no ambiente virtual, qual o tipo de desafio que ainda existe para a justiça brasileira quando se trata de crimes nesse ambiente? Você acabou de falar, né, que a Big Techs tem que colaborar, mas existem outros desafios que às vezes a justiça não consegue ou tem dificuldade para resolver esse tipo de crime? Olha, eu acho que o desafio é enorme e olhando por um aspecto, é difícil do Poder Judiciário dar uma resposta efetiva para esses problemas, né? Então é algo muitas vezes que a gente pensa, olha, a gente vive num Estado democrático de direito, então a gente tem que estabelecer normas, regras, códigos para poder tentar barrar esse tipo de conduta, mas a gente esquece muitas vezes das determinações desse tipo de crime, né? Que são determinações muito complexas. Então o direito criminal, por exemplo, o direito penal, o sistema criminal de justiça, quando ele for atuar, ele já vai atuar no momento em que aquilo aconteceu. Então ele chega atrasado. Né? Ele chega atrasado e ele chega, em certa medida, também com violência, porque o Estado tem um monopólio da violência no sentido que é o Estado que pode privar uma pessoa da liberdade. Então o processo penal, ele é também em si uma violência, né? E o Estado, ele vai chegar de forma atrasada. Então, ele não vai dar conta dessa realidade. Então, a gente altera a lei, a gente altera os mecanismos, a gente cria um sistema, muitas vezes, busca criar um sistema mais efetivo de atuação policial, mas, na prática, a gente não consegue ver uma redução significativa nos índices de criminalidade, né? Nas condutas que são socialmente reprováveis. Porque o grande problema é que, muitas vezes, a gente está olhando somente no aspecto de uma política penal e não no aspecto de uma política criminal. Aí qual que é a diferença de uma para outra? A política penal, ela é a pena. Então a pessoa comete uma conduta socialmente reprovável e eu então quero estabelecer uma pena para excluí-la do seio da sociedade como se isso fosse a solução. Sem entender que essa violência, de alguma maneira, ela é um produto da própria sociedade, ela é uma relação social. Né? Ou seja, não basta apenas punir. Exatamente, não basta apenas punir. Agora, a política criminal, ela é diferente. Então, acho que na política criminal, se a gente pensar a política criminal de uma maneira mais franca, mais honesta e mais responsável mesmo, a gente talvez consiga um resultado mais positivo, que também não é certo, né? Então, por exemplo, se eu tenho, vamos imaginar, uma rua em que ela é escura, né? Não tem iluminação pública. E nessa rua eu tenho um índice de criminalidade muito alto. Então eu posso pensar, olha, então acho que talvez a solução, se for no âmbito de uma política criminal e não meramente penal, que eu ilumine então aquela rua. Então iluminando essa rua, talvez exista uma redução desse índice naquela localidade, o que não é garantido. Né? Então pode ser que eu reduza, pode ser que isso não gere nenhuma consequência positiva nesse sentido. Mas, no entanto, eu pelo menos fiz algo de bom, certo? Eu iluminei uma rua. Sim. Eu efetivei também uma outra garantia constitucional. Né? Então, eu acho que seja no aspecto do cyberbullying, seja em qualquer outro tipo de prática que nós reprovamos, né? Socialmente, a resposta mais inteligente não é a partir do direito penal. Ainda que eu entenda que seja necessário, né, para casos mais graves, para crimes contra a pessoa, contra a vida, mas a resposta mais inteligente seriam políticas mesmo criminais. A gente tentar compreender quais são as determinações do crime, a gente tentar compreender o que leva a um aumento ou a diminuição de certos índices, por que hoje, o que é a determinação desse tipo de crime hoje? Será que a determinação são as Big Techs, essas redes sociais, essa nova tecnologia que a gente não sabe ainda muito bem, que é muito recente, né, como utilizar de uma maneira ética? Será que isso é a determinação? Claro, eu acho que isso facilita, mas evidentemente não é a única determinação
daquele tipo de conduta. Existem questões mais complexas aí, né? Que a gente tem que envolver a educação, né? O sistema educacional, seja privado, seja público, pai, mãe, família, a sociedade como um todo, né? Olhar para esse problema de uma maneira não apenas como se fosse o dever do Estado de resolver, é dever do Estado. Mas a gente não pode olhar o Estado apenas como uma forma de estabelecer uma coesão social. A gente tem que, a partir também do fato, né, assim, da vida civil, da vida cotidiana, entender que é esse fato que muitas vezes vai estabelecer uma coesão do Estado. E que daí uma vida política ou uma vida social um pouco mais saudável possa ser possível. Né? Então, tentando responder a sua pergunta, não sei se eu me estendi demais. O direito ele tem um papel importante, mas a gente tem que entender também que ele é insuficiente. Só ele não basta. Só ele não está no caminho, sozinho. Exatamente. Aquilo que a gente comentou, não basta apenas punir. Precisa ações educativas, campanhas, ou seja, para solucionar esse problema. Exatamente. A gente já começou a falar sobre isso aqui, que é a questão dos perfis anônimos. Eu queria voltar nisso novamente. Quando o cyberbullying é praticado por esses tipos de perfis, Felipe, como que funciona a investigação nesses casos para que consiga, de fato, a punição e também a responsabilização do agressor? Às vezes, quem está por trás de um perfil anônimo acredita que não vai ser punido ou que nunca vai ser identificado, mas pelo contrário, a gente vê muito isso, que a justiça ela já adotou vários mecanismos, vários métodos para que ela consiga, não é isso de fato? Exatamente, né? Assim, aí aqui eu fiz uma espécie de crítica, então vamos voltar também um pouquinho, né? Para se investigar algo assim, por exemplo, um perfil anônimo, que é algo assim, mais complexo, então você depende de uma cooperação. Você depende também de tecnologias, que só o Estado vai possuir. Então a Polícia Federal tem sistemas mais modernos, né, para poder rastrear, mas ele vai depender também da cooperação dessas big techs, dessas empresas, né? E aí entra o Poder Judiciário como uma forma de atuar também, né, em conjunto com todas essas agências, né? São agências que a gente vai chamar de agências de criminalização ou de combate ao crime, né, ao sistema criminal, né? E então elas vão ter que atuar de uma maneira conjunta, né? Assim, a pessoa ela não vai conseguir por si só essas informações. Então, ela depende do Estado, ela depende de agências especializadas, né? Ela depende de uma polícia, né, especializada que possa buscar a prova para poder conseguir responsabilizar as pessoas que estão por trás desses perfis anônimos, né? É algo complexo. Mas, de fato, a gente não consegue fazer isso sem a participação do Estado. De novo, assim, é sempre importante frisar, isso tem que ser feito sempre dentro de um marco democrático, de um processo penal democrático. Né? O que no Brasil é um problema, né? Assim, por isso que eu faço esse destaque, porque isso é um problema no Brasil. Né? Assim, um sistema carcerário no Brasil, ele vive uma situação que é de violação sistêmica dos direitos humanos. Né? Então isso é de algum modo também, e aí essas agências elas precisam também de fazer essa crítica, de algum modo produto de uma doutrina penal, né? Que não consegue dar conta dessa realidade, que vão estabelecendo conceitos e categorias que muitas vezes são replicadas sem uma análise crítica, e você vai criando todo um sistema que ele é essencialmente seletivo, né? E que vai muitas vezes restringir os direitos e as garantias fundamentais de grupos que já são historicamente excluídos. Né? Então, se eu pegar a lei de crime ambiental, por exemplo, eu tenho no Brasil práticas assim, sistêmicas, né, de violação dessa lei, né, assim, de práticas de crime ambiental de uma maneira grave, acidentes gravíssimos, históricos, como de Brumadinho e tal, mas efetivamente quem costuma de fato cumprir pena por crime ambiental no Brasil são pescadores que
que pescam, né, para a sua Sim. própria subsistência no período de defesa. Essa que é a realidade do sistema penitenciário brasileiro, né? Mas é fundamental, né? Assim, apesar de eu fazer essa crítica, a gente não pode também esquecer do trabalho da polícia, Claro, né? Desde que seja feito de uma maneira responsável, de uma maneira adequada com aquilo que a Constituição prevê. O próprio Michel Foucault, que sempre foi um autor que fez muita crítica ao sistema penal, né, da sociedade punitiva e tal, ele mesmo em alguns momentos precisou, né, assim, ligar para a polícia e falar, olha, pô, resolve isso aqui para mim, porque tem uma situação aqui, né, e era justamente uma situação de perseguição e tal, como ele era muito famoso, então tinha lá uma pessoa que ficava perseguindo o Michel Foucault, então em algum momento ele teve que ligar para a polícia, né, então assim, eu não faço um discurso idealista aqui, né, mas a gente tem que entender toda a complexidade mesmo para a gente poder conseguir efetivamente dar uma resposta, né, para a sociedade, né, e evitar essas questões que são dramáticas, né, que vão afetar a vida de muitas e muitas pessoas hoje no Brasil. Exatamente. Ainda sobre essa questão do crime e da punição, a gente fala de cyberbullying, a gente sempre também existe um conceito de que isso está muito no âmbito da adolescência. Sim. Mas a gente sabe que não, que hoje existe pessoas adultas que sofrem diretamente com essa questão de cyberbullying. No direito, existe uma diferença para quando o criminoso é um menor de idade, né? Punição é para um adolescente e quando é feita por adultos? Claro, sim. Existe uma diferença fundamental, né? Como eu falei, é um dever absoluto do Estado garantir o bem-estar da criança e do adolescente. Então, nós temos, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vão tentar, né, que esse estatuto vai tentar, de algum modo, cercar, né, a partir de normas e regras e princípios, a ponto de promover esse bem-estar. Então, quando essa prática ela é realizada por um menor, então, evidentemente, você não vai aplicar o Código Penal. Você aplica o ECA. E o ECA ele vai estabelecer, especialmente lá no artigo 112, então ele estabelece várias medidas ali. Então, são medidas as mais fundamentais, as medidas socioeducativas e tal. Mas quando o caso ele é um caso que ele é mais grave, né, se uma conduta é mais grave, ele pode até estabelecer uma pena mesmo, né, ainda que a gente não chame de pena, né, ele estabelece uma pena de internamento, né, que é basicamente encarceramento, né, assim, não existe muita diferença, né, o próprio Michel Foucault, como eu citei, ele faz uma relação entre a penitenciária e os hospitais, por exemplo, no hospital psiquiátrico, os internamentos e tal. Então, a gente utiliza esse termo como internamento, mas basicamente é um encarceramento também, mas numa instituição diferente, né? Então, quando é o menor que pratica essa conduta, então você tem que aplicar o ECA, né? Sim, você não vai aplicar o Código Penal. E se for um adulto, aí sim é o Código Penal, ele já é imputável e tal, então a gente vai aplicar o Código Penal. E existe também diferença, né, assim, de quem é a vítima, né? Então, quando é a criança e é um adulto que pratica, também você vai aplicar o Código Penal. Quando é um adulto que é a vítima, também você e o adulto é o agressor, então você também aplica o Código Penal. Então, basicamente, a diferença é essa. Essa próxima pergunta tem um pouco a ver com essa resposta que você acabou de falar para a gente. Quando se trata de menor de idade, a gente já sabe que são aplicadas as medidas que existem no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, no caso, quando é menor de idade, os pais, eles podem ser responsabilizados? Podem, sim, não penalmente, tá? Criminalmente, não. Tá. Criminalmente, o pai não vai ser responsabilizado. A não ser que se demonstre ali que o pai de maneira também induziu, mas não, o pai não vai ser responsabilizado criminalmente, mas ele pode ser sim responsabilizado civilmente, ele pode ter que compensar, né, seja dano moral ou um dano material por conta daquela conduta. Então sim, nesse aspecto o pai pode responder. O menor também pode responder civilmente, né? Desde que ele tenha condições financeiras para isso. E desde que também aquilo não vá gerar nele uma situação de insubsistência, né? Assim, você não pode tirar dele os recursos necessários à sua própria subsistência. Mas se ele tiver uma economia própria, ele também pode ser responsabilizado nesse aspecto, assim como o pai. O pai só não vai ser responsabilizado no âmbito
no âmbito criminal. A prestação de serviços comunitários, por exemplo, poderia entrar nesses casos? Pode entrar, o ECA estabelece esse tipo de sanção, né? O ECA ele estabelece nessa prestação, não em relação ao pai, de novo, né? Assim, nesse caso não vai entrar, é somente uma responsabilização no âmbito mesmo civil, né? Na teoria da responsabilidade civil, mas o menor pode, sim, receber uma sanção de prestação de serviços à comunidade, serviços sociais. Agora vamos falar das vítimas, né? Independente da idade, adolescente ou adulto. Aconteceu, ela está sendo vítima. Qual a orientação, assim, que vocês costumam dar para pessoas que são vítimas, né? Que tipo de orientação que a gente pode fazer, dar primeiros passos? Eu acho que a principal é buscar o apoio da família, né? Então, acho que esse é o primeiro momento, assim, porque uma característica também do cyberbullying é a dificuldade da pessoa sair daquela situação. Porque aquilo vai acontecer no ambiente virtual. Então, diferentemente, se eu estou na rua e alguém começa a implicar comigo, quando ele dentro de casa, geralmente aquilo acabou. Você se sente né? protegido. Salvo se a violência for também doméstica, né? Aí fica mais difícil. Mas geralmente eu saio daquele ambiente, então aquela violação, aquela violência, ela também vai cessar. No caso do ambiente virtual, não. Então é muito difícil a pessoa sair daquilo. Não é se você é criança, adolescente, né? Você fica naquilo ali e tal, e fica lendo, e fica escutando, enfim. Então, eu acho que o passo fundamental é você buscar apoio da sua família. Amigos, professores, talvez, a escola, coordenadores. Então, acho que esse é o primeiro passo. Aí sim você vai analisar a gravidade daquela conduta, daquela situação, para que você possa, então, a partir dali, a partir do apoio da família, dos amigos, da escola, enfim, psicólogos, talvez, né, também fundamental, aí sim você procura uma orientação jurídica, né, para aquela situação. Então, acho que é isso. Né? Mas, Felipe, no caso de crianças que são muito pequenas, talvez elas não percebam, não conseguem dar esse sinal. Então, aí a dica seria para os pais. Sim. Existe alguma coisa que o pai pode observar, que pode fazer com que ele perceba que, às vezes, seu filho está sofrendo esse tipo de agressão? Eu acho que é regular o acesso, né, às redes sociais. Prestar atenção também, prestar atenção, né? Mas acho que regular assim é fundamental. Existem alguns estudos, né? Assim, aí eu estou falando até de uma área que não é minha, mas que às vezes eu costumo ler, né? Sim. De médicos, pediatras, psicólogos e tal, que antes dos 13 anos é muito complicado você deixar aquela criança exposta àquilo, especialmente sem uma supervisão dos pais, né? Então, eu acho que o que cabe aos pais é isso, é supervisionar e limitar o máximo possível o acesso a celulares, às redes sociais, né? As telas de um modo geral, né? Eu acho que isso é fundamental. Com certeza. A gente conversava aqui nos bastidores sobre o contexto histórico que você falou aqui, da questão da pena infame, e aí eu queria que você trouxesse isso aqui também agora. Sim, eu acho interessante, porque, veja bem, quando a gente fala da história do direito penal, né, assim, o direito penal da maneira como a gente conhece, ele é recente, relativamente recente. Então, ele surge no final do século XVIII, início do século XIX, né? E aí a gente vai estabelecer, de fato, que uma sociedade, digamos assim, do encarceramento, né, de uma pena institucionalizada e o sistema penitenciário, né, como um sistema de controle total também, que é desenvolvido lá, teorias de Jeremy Bentham, do Panóptico, e por aí vai. Então a penitenciária ela tem esse aspecto, né? Ela tenta, a própria arquitetura dela tenta estabelecer um controle total do indivíduo que está ali. E só que antes da gente desenvolver essa forma de pena para condutas socialmente reprováveis, nós tivemos ao longo da história vários outros tipos, né? Então, se a gente pega, por exemplo, na sociedade grega, você tem a pena de banimento. Se você pega as sociedades germânicas, é a pena de compensação, a multa. No direito romano, você tem a pena de infâmia, né? Na sociedade medieval ocidental,
você tem as penas de marcações e tal. Então, eram essas as penas que foram estabelecidas ao longo da história. E não existe na história, assim, um desenvolvimento linear, né? Então, é como se fossem camadas geológicas, né, que se entrelaçam. Então, a gente ainda vê aspectos de todas essas penas na sociedade contemporânea, né? Então, quando você pega o cyberbullying, ele se assemelha muito a essa própria pena de infâmia, né? O que é? Você está no Império, da direito romano. Exatamente. Então, essa pena de infâmia, assim, então, uma característica semelhante. Porque no Império Romano, não, no direito romano, você estabelecia essa pena, é basicamente isso. Olha, você está atribuindo àquela pessoa uma má fama. Então, essa era a pena, é uma má fama. Então, você já fica com essa fama na sociedade. E a partir daí, você é excluído, certo? Hoje, na sociedade contemporânea, esse cyberbullying se assemelha muito a essa pena de infâmia, né? Que basicamente é uma forma de você condenar, excluir, isolar aquela pessoa, estabelecendo para ela essa má fama, como um modo também de você substituir a pena institucionalizada, né? Então você substitui o poder judiciário, você estabelece já para aquela pessoa uma pena sem passar pelo crivo de um juiz, né? Então essa é mais ou menos a relação histórica que a gente pode fazer. Tanto é que a gente vai chamar, né, o tribunal, né, é realmente isso. Então, a gente olha para a história, né, e não existe verdade fora da história, é basicamente isso, né? E as pessoas fazem isso ainda que de uma forma inconsciente. Assim, elas não vão racionalizar dessa maneira, olhar para a história, não, então é isso. Não, mas de uma maneira inconsciente elas fazem dessa forma. Elas tentam substituir, né, essa pena que é prevista no Código Penal, no Direito Penal, que o Poder Judiciário aplica. Então, já pega e já aplica de uma vez. Bom, eu não gosto daquela pessoa por alguma razão. Eu já condeno. Então, já condeno. Já condena essa pena de infâmia e vai replicando, né? Assim, aí muitas vezes viraliza. Tem a força, né? Exatamente, né? Assim, aí são várias táticas que você utiliza, vários tipos, né? De espécies de cyberbullying. Então, exposição de dados, exposição de fotos íntimas, né? O assédio propriamente, ofensas, uma série de coisas que a pessoa vai fazer, mas geralmente nesse intuito, o intuito de excluir e de isolar o outro e de estabelecer uma relação ali de poder, né? Ou seja, eu tenho mais poder do que você, assim, né? Então você tem que se submeter à minha vontade. Então é basicamente isso, né? É uma coisa bem arcaica mesmo, né? Assim, meio que medieval, que a gente precisa de debater. Então, de novo, entra naquela questão, né? As redes sociais são uma determinação? Sim, mas não é a única. Existem outras coisas, né, assim, no seio da sociedade que vão promover esse tipo de conduta, né? As redes sociais facilitam, com certeza, né? Mas elas não são uma única determinação. Exato. E o combate, né, a gente, para finalizar, assim, o combate ao cyberbullying passa também pela prevenção. Você já falou aqui várias vezes. O conhecimento jurídico também pode ajudar os pais, educar os pais com relação a isso, porque a gente fala muito de conversar, dos pais conversar, mas a gente sabe que as pessoas às vezes não têm tanto conhecimento jurídico para poder também acionar, escolas também não têm muito conhecimento jurídico, então essa parte de educação jurídica pode colaborar para a prevenção? Sim, claro, eu acho que sempre colabora, né? Em que medida, a gente muitas vezes não sabe, mas a educação, a informação, ela sempre vai ter um aspecto positivo. Né? Então, você saber aquilo que a Constituição estabelece como direito do seu filho, né, da criança, do adolescente, quais são as limitações e as responsabilidades das próprias empresas, né, das Big Techs, como que se dá, né, assim, o próprio processo penal, como que a tramitação de um processo penal, que é um processo complicado, né, que a gente não pode banalizar. Então, muitas vezes a gente acha que a vítima deva ser acolhida pelo processo penal ou pelo direito penal, o que não é possível também, né? Então, cabe ao Estado, de uma maneira geral, acolher a vítima. O direito penal não consegue isso. Ele vai, muitas vezes, revitimizar a pessoa, vai expor aquela vítima a uma situação novamente
né, assim, ofensiva, ela vai relembrar, ela vai ficar remoendo aquilo, então é complicado. Então a gente ter esse tipo de informação, eu acho que facilita, né? Bom, ok, o crime é grave, a gente tem que ter uma resposta no âmbito do processo do processo penal, ainda que eu seja muito crítico a isso, mas não é o caso da gente estender, mas isso não vai, o processo penal em si não vai restabelecer a saúde mental, por exemplo, daquela pessoa. Exatamente. Né? Não vai restabelecer. Então, se eu tiro a vida de alguém também, o processo penal não vai restabelecer a vida de quem não está mais aqui. Né? Então, a pessoa vai ter que buscar outros meios para poder superar aquilo. Né? Então, eu acho que a informação nesse sentido, ela, claro, ela vai ser sempre positiva. Em que medida a educação pode contribuir? Isso eu acho que é mais complexo, né? E vai variar muito. Mas é importante a gente ter essa noção, né? E a educação, políticas públicas, o Estado, a atuação do Ministério Público de uma maneira mais ampla, não apenas no âmbito do direito penal, né, os pais, sociedade, né? A gente tem que entender que esse tipo de conduta, ele é não só essa, mas como qualquer crime, né? Que a gente observe que foge um pouco de uma questão que é aceitável, se é que algum crime, alguma conduta violenta seja aceitável, mas existem crimes que são mais frequentes do que outros, né? Se a gente não entender que isso, na verdade, é uma relação social, fica difícil também da gente estabelecer mudanças significativas, né? E aí eu dei um exemplo, a gente conversando antes, se a gente olhar para a Alemanha nazista, a gente entender que na Alemanha nazista aquilo era uma questão do indivíduo, ou seja, a pessoa que era bárbara, que praticava todas aquelas atrocidades, né, que a gente sabe muito bem como se deu. Se a gente entender que isso é do indivíduo, então a gente teria também que reconhecer que a sociedade alemã não superou o nazismo. O que não é verdade. Né? Então eles superam o nazismo porque o nazismo é uma relação social, e é uma relação social complexa. Mas eles conseguiram assimilar aquilo de alguma maneira e buscar superar. Né? E aí até uma questão interessante, assim, né? Quando a gente fala do direito penal, a pena ela tem esse caráter, né? Assim, de excluir aquela pessoa da sociedade. Então tem alguns autores que são antropólogos, por exemplo, como Levi-Strauss, que ele vai dizer o seguinte: olha, a pena ela se assemelha muito a uma antropoemia, né? Ele vai chamar disso. O que é a antropoemia? É o oposto da antropofagia, né? Que seria sociedades antigas como no Brasil, já a gente tem registros históricos disso, né? Uma sociedade que tribos que vão que elas vão devorar o inimigo, digamos assim, né? São canibais. Literalmente. Mas existe um caráter ali de assimilação do inimigo. E pro rapaz lá, para aquela pessoa que passou por aquilo, isso eu estou falando no período, né, pré-histórico do Brasil, para ele muitas vezes aquilo era uma honra. Né? Ou seja, olha, eu vou morrer dessa maneira, isso é uma honra. Sim, tal. Verdade. Ele está me assimilando. Claro, era uma crença daquele período. Então ele deixa de viver, mas é como se ele não deixasse de existir. Ele continua existindo ali no seio daquela sociedade porque ele foi assimilado. Já a pena é o oposto. É como se eu quisesse vomitar mesmo o indivíduo indesejado do seio da sociedade. Tipo, apagar ele. Exatamente, vou excluí-lo do seio da sociedade. Então eu resolvo o problema. O que não é muito possível, a gente observa isso, né? Porque o sistema penitenciário ele vai retroalimentar a violência. Alguém a gente tem visto, né? No universo, no Brasil, de quase 1 milhão de presos, o sistema penitenciário, além de ser uma violação sistêmica dos direitos humanos, ele também retroalimenta a violência. Porque o ser humano, enquanto ser social, a gente não é capaz de ressocializar alguém. O ser humano ele é social. Ele vai se socializar a partir da realidade das penitenciárias brasileiras. E quando ele sair dali, ele vai sair de uma maneira pior do que ele entrou. Né? Ou muitas vezes ele nem entrou assim tão ruim como a gente imagina, né? Porque muitos presos que estão lá, eles
eles sequer foram julgados, né? Assim, quase metade sequer foi julgado. E depois vai ser absolvido, vai retornar para a sociedade, mas vai ter aprendido uma série de coisas ali. Vai ter que... Ele é obrigado a se socializar ali. O ser humano é um ser social. Então ele vai aprender a dinâmica da realidade daquele ambiente. E depois ele retorna, né? Quer dizer que a gente tem que abolir os presídios, acabar com os presídios, prisão, com a pena? Talvez não. Mas talvez a gente pensar num outro sistema, né? Assim, numa prisão que se pareça menos com uma prisão, que permita a sociabilidade do indivíduo, né, que cometeu alguma conduta socialmente reprovável. Como a gente tem no Brasil, exemplos como a PAC, né? Sim. A PAC é um exemplo interessante. Eu não vou entrar no aspecto religioso da PAC, mas é um exemplo interessante que tem resultados positivos, né? Porque é uma prisão que se parece menos com uma prisão, né? Então, assim, é mais ou menos nesse sentido uma crítica assim que eu faço. Não sei se eu respondi bem a pergunta de vocês, mas... Bom, e a gente já caminha aí pro final do episódio, mas antes a gente tem um quadro muito especial aqui no nosso Docroncast, que é o quadro Momento Curso. Bora lá, Ari? Bora lá. Felipe, é o seguinte, eu queria saber de você, como professor de Direito Penal, e a gente conversou sobre vários assuntos aqui, aspectos do cyberbullying, no curso de Direito, quando aluno está estudando, né? Sim. Qual o período que ele começa a discutir, a tratar sobre esse assunto, quando ele está se preparando para essa profissão? Especialmente cyberbullying? Especialmente cyberbullying. Quarto período, acredito. Direito penal a gente começa a ter segundo período, então a gente já tem direito penal, a gente vai olhar mais a questão da parte geral, né, do penal. Então, assim, no quarto período você começa a ter acesso mesmo a esses crimes mais específicos, né? Então, olhar quais são as classificações do crime, aí é uma questão um pouco mais complexa, né? Cada crime vai ter a sua classificação, seu tipo penal específico, o seu núcleo. Então, tudo isso a gente começa a estudar os crimes em espécie no quarto período, geralmente. Então, lá no comecinho do curso ele já começa a ter contato. No comecinho já começa. E é trabalhado assim, ao longo de toda a formação, com relação a esses crimes, o Código Penal? Não, aí você vai ter, acho que quarto, talvez quinto período, você finaliza, depois você vai estudar processo penal, que aí é uma outra área, então você vai estudar o processo penal e diversas outras matérias, né? Direito do trabalho, processo do trabalho, direito civil, processo civil, são matérias, né? Direito civil e processo civil são semelhantes, mas são questões distintas, né? Uma coisa é a questão processual, outra coisa é o direito civil propriamente. Né? Então, mas o direito penal é quarto período, acho que quinto período já encerraria, e depois também tem processo penal e tal. Mas vai depender muito também de um semestre para o outro, em qual período que você vai estudar cada disciplina. Tá? Felipe, muitíssimo obrigado mesmo por aceitar o nosso convite de vir aqui e conversar com a gente sobre esse tema tão importante, tão necessário hoje, porque cyberbullying não é só coisa de internet. Isso não é brincadeira. Não é Exato, não é brincadeira. É uma forma de violência que precisa ser levada a sério. Exatamente. Olha, mais uma vez, eu agradeço o convite, eu gostei bastante da conversa, espero ter contribuído de algum modo, né, assim, com o tema, e também que as pessoas possam refletir, né, sobre essas questões que são complexas, que envolvem uma série de políticas, né, sejam elas criminais ou penais ou sociais, né, educacionais, enfim, uma série de coisas que a gente precisa de fato de debater para que a gente possa superar os problemas contemporâneos que são cada vez mais complexos. E já fica o convite para você voltar aqui em outras edições. Voltarei sim, com certeza. Vou esperar o convite. Com certeza. Obrigado. E para você que acompanhou a gente até aqui, já fica a dica. Se você conhece alguém que está passando por isso, não deixe de compartilhar esse episódio e vamos conversar cada vez mais sobre esse tema que é tão importante, né, Fábio? Com certeza, um tema importantíssimo, e a você, pai que nos assiste, procure prestar muita atenção no comportamento do seu filho, converse muito com seu filho,
porque isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, nessa era digital que a gente vive. Exatamente. Bom, e olha só, aproveitando a oportunidade, você que não nos segue no Spotify ou no YouTube, vai lá, já segue lá. Se você não é inscrito também no nosso canal no YouTube, procura lá, Rede Docton, se inscreva lá, ative o sininho para não perder os próximos episódios, porque os episódios estão ficando muito legais, né, Muito bom, gente, é isso. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até o próximo DoctonCast. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.